Ó, vocês podem usar o áudio se quiser, não somente o chat, porque dessa vez eu não vou tentar colocar os dois monitores. Eu tentei ontem aqui, mas o computador, o notebook, ele deu um pequeno problema daquela chuva, deu uma queda de energia e ele tá mais para lá do que para cá dessa vez, tá? Bem, hoje nós iremos fazer uma revisão sobre o conteúdo de isomeria, já está ali no quadro, vou já passar no quadro para a gente, e ao final vou responder algumas questões e ainda iremos utilizar o Kahoot, tá? Vamos jogar um pouco antes do final da nossa aula. Tá? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar, tá? Vou conectar aqui meu celular e já eu volto. Pronto, aqui. Vou pedir que todos vocês fixem a tela, por favor, nessa minha outra imagem, tá? Aqui do celular, por favor, porque a outra vai ficar parada por um momento. A gente vai começar primeiro aqui no quadro, depois iremos voltar para o computador para a gente responder algumas questões. Beleza? Vamos continuar nossa revisão e hoje iremos falar sobre isômeros. Todos vocês lembram o que é isômeros, o que são isômeros? Apresentam a mesma fórmula molecular, compostos. O que mais? Falta um detalhe. São compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Muito bem, deputado. Então, bem. Os isômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, igual fórmula molecular, porém são compostos diferentes. Ok. Os isômeros, quando trabalha-se com isômeros, a gente deve fazer uma pergunta simples. A primeira que vai ser, os isômeros apresentam a mesma conectividade? Aí vai ter duas opções de respostas, ou sim ou não. Então, se os isômeros apresentarem a mesma conectividade, eles serão denominados de estereoisômeros. É o que a gente pode encontrar em alguns livros didáticos como sendo isomeria espacial. Mas o mais coerente é denominá-lo de estereoisômeros. E se são estereoisômeros, eles podem ser divididos em duas classes. Podem ser chamados de isômeros cis-trans ou ainda de os isômeros que apresentam centro quirais, que aí a gente vai ver que existe o R e o S. Beleza? Mas se os isômeros eles não apresentam a mesma conectividade, como é que eles vão ser denominados? De isômeros constitucionais. E dentro da isomeria constitucional, existem algumas classificações. A primeira delas, por exemplo, os isômeros de cadeia, que são os isômeros que se diferem através da cadeia, que ela pode ser aberta, fechada, ou cíclica e acíclica, pode ser normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea. Claro, se são isômeros, vão apresentar a mesma fórmula molecular, só que eles irão se diferenciar de acordo com a cadeia. O outro tipo de isômero constitucional é com relação à função. Nesse tipo de isômeros ocorrem basicamente em quatro casos. Quando tem-se a função éter e álcool, quando tem-se aldeído e cetona, éster e ácido carboxílico, ou ainda quando se tem fenol, éter e álcool, que são aromáticos. Obrigatoriamente tem que ser aromático, porque o fenol é aromático. Ok? Existem ainda os isômeros de posição, na qual, como o próprio nome já sugere, vai haver a mudança da posição de um grupo funcional, de uma insaturação ou então de um substituinte. Fiquem atentos, porque em alguns casos, vocês podem ver alguns livros didáticos, ou então mesmo na internet, quando estiverem fazendo pesquisas, que ao invés de colocar substituinte, eles colocam radicais. Só que radical já é um outro conceito, são moléculas ou espécies químicas que apresentam um elétron desemparelhado. E neste caso, substituinte já é diferente, tá? Então fiquem atentos quanto a isso. E existem ainda os isômeros que são chamados de tautomeria. No caso, é um tipo de isomeria que é dinâmica, porque ele ocorre em equilíbrio. Mas que tipo de equilíbrio? Se for equilíbrio entre uma cetona e um enol, é um equilíbrio cetoenólico. E se for entre um aldeído e um enol, vai ser um equilíbrio aldólico, tá? Então, aldeído e enol. Tudo bem? Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Algum questionamento? Quer algum exemplo com relação a alguma desse tipo de isomeria? Não. Samuel?
Aliena isso não. Ninguém tem dúvida? O pessoal pode perguntar, tá? Fica à vontade. Se eu estiver falando muito rápido também, que às vezes eu me empolgo, acabo indo aí acelerando com tudo. Francisco Alves falou, professor, diga um exemplo aí. Beleza. Vamos lá, vamos dar um exemplo. E a cíclica? Vamos utilizar como exemplo o propeno. Propeno. Observe que ele apresenta uma cadeia aberta, ou então uma cadeia acíclica. E um isômero para ele seria um composto que é cíclico. Então, o isômero de cadeia dele é o ciclopropano. Tá? Se a gente for observar, eles vão ter a mesma fórmula molecular. Veja, propeno tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, C3H. Esse carbono está realizando uma ligação. Para 4 faltam 3. Então, tem 3 átomos de hidrogênio, mais um 4, mais um 5 e o outro 6. Então, C3H6. Para o ciclopropano, também são 3 átomos de carbono, e cada um desses versos apresenta um carbono. E cada carbono está realizando 2 ligações. Então, significa dizer que as outras 2 restantes são com 2 átomos de hidrogênio. Então, 2 vezes 3, 6. Então, eles apresentam a mesma fórmula molecular, porém, cadeias diferentes. Tá? Então, aqui um exemplo de isômeros de cadeia. Cadeia cíclica e cadeia alicíclica. Um outro exemplo, vamos pegar de função. Tá? Vamos colocar um de cada, senão para citar o exemplo de todos. De função, pode ter o éter e álcool, por exemplo. Deste primeiro caso, vamos supor que tenhamos o éter. O, CH3, CH2, CH3. Então aqui tem o metanoato de etila. O isômero de um éter tem que ser um álcool. Então qual vai ser um isômero para ele? Podemos desenhar como um isômero 1, 2, 3. OH. Que esse vai ser o 2, é o próprio 2-ol, né? O próprio 2-ol. Eles são isômeros de função, porque um tem a função éter, outro tem a função álcool. E eles apresentam a mesma fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular para eles? São quantos átomos de carbono, quantos átomos de hidrogênio e quantos átomos de oxigênio? De carbono tem 1, 2, 3. De hidrogênio, 3, 6, 7, 8. Então, C3H8O. Para o álcool, 1, 2, 3 átomos de carbono. Cada carbono da extremidade tem 3 átomos de hidrogênio, porque ele só está realizando uma ligação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse carbono está fazendo 3 ligações, para 4 faltam uma. Então, um hidrogênio, 7, e um hidrogênio, 8. Tá? Então, fechou um exemplo de isômeros de função. Quanto aos isômeros de posição, então pode ser, por exemplo, a mudança da posição de um grupo funcional. Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2, 3, 4, 5 também. Vamos considerar que seja um álcool. Aqui o álcool e aqui o outro álcool. Vamos dando o nome para cada um desses álcoois. Para esse primeiro, esse de cima, qual vai ser o nome dele, segundo aí o PAC? Qual é o nome do primeiro, pessoal? Deputado, PH, Samuel, Marília, Liana,
Lucas Torres, Raíssa Marlion, Elane, e tem mais gente que eu não lembro. Ibiapina, lembrei do sobrenome, mas não lembro o primeiro, não sei se é o meu mesmo. Bora, pessoal. Bia, tô vendo aqui a Bia aqui na tela. Bora, Bia. Qual o nome desse álcool? Alessa, penta 2-ol. Vamos observar. São 5 átomos de carbono. Então vai ser o prefixo pente. Tem somente ligações simples entre os átomos de carbono. Então, infixo an. A hidroxila está em qual átomo de carbono? Vamos ter que fazer a numeração da cadeia. O grupo funcional tem prioridade. Logo, a numeração da cadeia deve ser o mais próximo possível dele. Aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então, a hidroxila está no carbono 2. Então, penta 2, terminação para os álcoois, ol. Penta 2-ol. Por álcool de baixo, o segundo álcool, qual vai ser o nome dele? Não, aqui fica uma encarnação agora. Qual vai ser o nome? Bora, pessoal! Não tenho medo de errar. Vamos lá, vamos ser felizes, vamos participar. São quantos átomos de carbono que apresenta nessa cadeia de baixo? Ok, Bertado, muito bem. São 5 átomos de carbono. Prefixo pente. Somente ligação simples entre os átomos de carbono. O grupo hidroxila, ele está no carbono 3, terminação para álcool, ol. Então vai ser o penta 3-ol. O que a gente pode observar? Que o grupo hidroxila, no primeiro composto, estava localizado no carbono 2. Já no composto de baixo, ele está localizado no carbono 3. Então, houve mudança de posição do grupo funcional. Então, eles são isômeros de posição. Certo? E no caso da tautomeria, não tem mais espaço no quadro, né? Só se eu apagar aqui um lado. A gente vai ver quando for colocar nos slides, eu coloco lá um exemplo, ok? Agora, com relação à estereoisomeria, o cis-trans. Do cis-trans, eu vou ter que apagar aqui também, people. Só um instante. Colocar aqui do lado o exemplo do centro quiral. Um centro quiral na molécula, ele é caracterizado quando apresenta um carbono que tem 4 ligantes ou 4 substituintes distintos. Vejamos no exemplo. Vamos supor que tem esse carbono que está ligado com o grupo hidroxila. Tem que está ligado a um átomo de hidrogênio. Está ligado a um grupo metil. E que está ligado ainda a um etil, por exemplo. CH2, CH3. E a gente pode observar que este carbono, que está aqui na cor preta, ele tem 4 ligantes diferentes. Então, ele se apresenta como um centro
quiral, ou então ele é chamado de carbono assimétrico. Fiquem atentos, porque em alguns livros, alguns autores ainda colocam como sendo carbono quiral, mas não existe carbono quiral. Aí o PAC não recomenda esse termo, porque quiral quem tem a molécula que é quiral, então ela tem um centro quiral. E nesse centro quiral tem esse um carbono que ele é assimétrico. Tem 4 ligantes diferentes. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma dúvida, algum questionamento? Não. Beleza, então eu vou tirar aqui. Vamos passar agora então para alguns exercícios, ok? Vamos lá, pessoal. Ficou faltando um exemplo do equilíbrio de tautomeria. Vamos considerar, então, um exemplo envolvendo cetona. Vamos dizer aqui uma cetona, supondo que seja a propanona. A cetona, ela é caracterizada por apresentar o grupo carbonila entre 2 átomos de carbono. O nome dessa cetona é propanona. A propanona, dependendo do meio em que ela está inserido, ela pode, ao contrário, equilibra para o outro. Capturar um próton, e ao capturar um próton, vai dar origem ao enol. E o que é o enol? O enol é quando tem o grupo hidroxila, que ele está ligado a um carbono que é insaturado. Sabemos que o álcool ele é caracterizado por apresentar o grupo hidroxila ligado a um carbono que é saturado, ou seja, que faz somente ligações simples. No caso do enol, tem esse hidroxila que está ligado a um carbono que é insaturado, ou seja, que está fazendo a ligação dupla. Então, este é um exemplo de um equilíbrio cetoenólico. Tá? Então, sempre vai ter esse equilíbrio. Professor, mas como é que eu vou saber que é um equilíbrio químico, ou então que é um equilíbrio? Porque vai ter essa dupla seta. E observe que tem uma maior e uma outra menor. O que isso significa dizer? Que a formação da cetona, ela vai ser mais favorável, ou seja, ela é mais estável. E a seta menor, apontando para o enol, está indicando que o enol ele é mais instável, então ele não tem tanta tendência de ser formado. Mas ele é formado, então vai haver este equilíbrio. Propanona formando enol e enol formando propanona. Então, vamos lá, pessoal, vamos partir então agora para as questões, vai ser a revisão química orgânica, parte 2, referente à isomeria. Vamos então responder essas 3 questões. A primeira, o ácido cítrico, ele é um sólido branco e cristalino, muito utilizado na indústria alimentícia e de bebidas, e sua estrutura é representada abaixo. Então, tem-se aí a estrutura do ácido cítrico. Pessoal, uma curiosidade, vocês costumam observar os rótulos dos alimentos que vocês compram, adquirem ou consomem? Eu queria que vocês usassem o áudio, por favor, porque eu não estou conseguindo visualizar mais. Quando eu coloco o slide na tela toda, eu não consigo mais visualizar o chat, pessoal. Só algumas vezes. Às vezes. Rapaz, esse negócio de às vezes, viu? Às vezes eu suspeito quando vocês falam às vezes, mas tudo bem. Vocês podem ou não ter observado, depende do tipo de alimento, se for um bombom, pirulito, chocolate, alguma coisa, ou o que mais? Tem outro tipo de alimento, biscoito, outros, ou até mesmo bebidas, que lá apresenta, dentre os ingredientes, dentre os constituintes, uma sigla, não lembro se é ISS, eu acho que é ISS 303 ou 330, coisa desse tipo. Aquele símbolo indica que é o ácido cítrico que está presente como um dos constituintes. Por isso que a gente vê aquele monte de sigla, a gente, o que é isso? O que está esse monte de sigla? Que comercialmente são colocadas essas siglas para representar estes nomes. Tá? Então, eu acho que vocês vão ter curiosidade de visualizar também nas próximas vezes. Tem-se a estrutura do ácido cítrico.
Pergunta-se. Considere as seguintes afirmações sobre esse composto. Primeira afirmação. Ele apresenta boa solubilidade em água e em soluções alcalinas. Este item 1 é verdadeiro ou é falso? Analise a estrutura. Peraí, é a primeira, né? Isso, a primeira. Afirma que o ácido cítrico ele apresenta boa solubilidade em água e em soluções alcalinas. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, eu acho. Por que que você acha que é verdadeiro, Bia? Olha, eu não sei se eu acho ver. Tem boa solubilidade com ácido cítrico. Júlio César, vamos lá, Júlio César, ajuda a Bia, mora lá já sua amiga. Bia, Pedro Henrique, Aissa, Raíssa, Lucas. Eu acho que é porque, tipo assim. Olha, deixa eu ver. Eu tô vendo aqui. Tem muitos oxigênios, né? Então, não sei, eu acho que deve ser por conta da quantidade deles da Tá no rumo, tá no rumo. né? Então, acho que deve ser por essa quantidade de oxigênio, porque não sei. Pronto, vamos pedir ajuda dos universitários. Aí, participação especial. Boa, Raíssa, Marlion, Lucas Torres, Maria Helena, Alessa. Vamos lá, pessoal. Ajudem a Bia. Bora, deputado. Vamos a isso. Vamos, Marília. Marília, você tá muito calada, Marília. Pelo amor de Deus, eu não me conhecia assim na sala de aula presencial. Meu Deus, você fala com os cotovelos e agora tá tão calada. Eu concordo com a Bia também. Acho que é por causa que tem muito hidroxila. Aí isso aumenta a compatibilidade do composto com a água. Essa palavra que eu queria escutar, hidroxila. Muito bem, Bia, hidroxila. Veja, pessoal, olha, fiquem atentos. Toda vez que se fala, presta atenção, a gente começa paralela, pessoal, presta atenção. Quando se trata de solubilidade, automaticamente está se referindo a forças intermoleculares. Falou em solubilidade, você, isso aí é fácil, isso é com relação a força intermolecular. Aí você vai lembrar que existem 3 tipos de forças intermoleculares. Se eu colocar aqui, forças intermoleculares. Vocês estão cansados de escutar isso toda vez. Tem dipolo induzido. Vou citar somente essas 3. Dipolo. Vou escrever do outro lado, né? Que não vai ter nada, mas não, vou escrever desse lado. Dipolo. E tem-se ainda a ligação de hidrogênio. Lembrando, dipolo induzido só ocorre em moléculas apolares, porque em algum momento vai haver a distorção da nuvem eletrônica. Agora eu vou desenhar. Vou botar aqui dipolo induzido. Em algum momento vai haver a distorção da nuvem eletrônica, e nessa distorção, na região que tem menos elétrons, ou então tem pouca densidade eletrônica, vai ser formada uma carga parcial positiva, e onde vai estar com excesso de elétrons, vai formar uma carga parcial negativa. E aí, quando essa molécula faz isso, ou quando acontece isso, vai induzir a molécula vizinha a fazer a mesma coisa. Viu? Olha a influência. É a molecular influência, tá aí, ó. Negativo e assim sucessivamente. Dipolo. No dipolo, o polo já existe. Exemplo, HCl. O átomo de cloro, ele é mais eletronegativo, então, e além de ter elétrons não ligantes. Nesse caso da molécula de HCl, cloreto de hidrogênio, já existe essa carga parcial negativa, por isso que já é dipolo e negativo. O que acontece? Ele apenas vai se alinhar com as outras moléculas. Certo? Que o polo já é existente. E assim sucessivamente. Na ligação de hidrogênio, o que acontece? O hidrogênio deve estar ligado a elementos bastante eletronegativos. E comumente esses átomos são elementos flúor, oxigênio, o nitrogênio, tá? O FON.
Geralmente são com eles, os casos mais comuns. Exemplo da água, amônia, o HF, e assim, e por aí vai. Vai. Ok. A gente vai observar a estrutura do ácido cítrico. Note que na estrutura do ácido cítrico tem várias hidroxilas. Olha, 1, 2, 3, 4 hidroxilas. Você viu hidroxila? Tem lá hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, eles realizam ligação de hidrogênio entre si, ou seja, intramolecular, mas também realizam intermolecular, ou seja, com outras moléculas. Isso significa dizer que se o ácido cítrico ele estiver em contato com a água, ele vai se solubilizar por ligação de hidrogênio. Tá aí, ó. Ligação de hidrogênio, aí vai ter interação com outro, por aí vai. Certo? Então, solubilidade em água, ok. Em soluções alcalinas, também vai estar verdadeiro. Aí vocês perguntam, mas por que, professor? Por que vai estar em solução alcalina? Pelo seguinte fato, é ácido cítrico. Se o ácido for adicionado a uma base, vai formar sal e água. Consequentemente, ele se torna solúvel em soluções alcalinas. Portanto, o item 1 está verdadeiro. Pessoal, demorei demais no item 1 porque tinha que explicar com mais cautela, com mais detalhes possível. O item 1 verdadeiro. Muito bem, meninos e meninas. Vamos para o item 2. Possui apenas um carbono quiral em sua estrutura química. Veja, ele falou carbono quiral porque já é uma questão mais antiga, entendeu? Ou então pode ser atualizada, só que alguns autores preferem chamar carbono quiral. Mas não existe carbono quiral, é carbono assimétrico. Verdadeiro ou falso? Item 2. Falso. Por que falso? Falso. Não tem Não carbono tem- assimétrico. Não tem carbono, né? Não tem carbono. Isso, não tem carbono assimétrico. Este carbono bem aqui, que ele colocou para a gente cair na pegadinha, tá? Não é assimétrico. Ele colocou em destaque, dizendo 1, 2, 3, 4 ligações. Aí você, poxa, olhando rápido, eita, aqui é um carbono assimétrico. Aí você lembra que tem que olhar os ligantes e ver que o ligante do lado direito e do lado esquerdo são iguais. Então, não é um carbono assimétrico. Muito bem, bem observado, pessoal. Vamos agora para o item 3. É um ácido graxo tricarboxílico. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que falso? Eu acho que é verdadeiro. Por que você acha que é verdadeiro? Ó, deveria mudar a alternativa, né? Colocar a letra E, 1 e 3. Carboxílico, sei lá. Vou colocar aqui de outra cor. Pessoal, olha, prestem bem atenção. Olhando rápido, você de fato vai considerar o item 3 como verdadeiro. Mas se olhar as alternativas, se olhar a alternativa, ela vai estar falsa. Eu vou até mudar essa questão, vou colocar em letra 1 e 3 para confundir os próximos alunos. Poxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Caramba. Mas veja, é tricarboxílico? Sim, tem aqui, ó. 1, 2, 3 grupos carboxílicos. Só que quando se trata de ácido graxo, pela própria definição, ele tem que possuir somente um único grupo carboxila. Tem somente um. É uma cadeia longa, mas que só tem somente um grupo carboxila. Então, o item 3 vai estar falso somente por isso. Ele diz que é um ácido graxo tricarboxílico. Não, um ácido graxo tem somente um grupo carboxila. Tá, pessoal? Só isso que pode levar a essa confusão. Mas agora, vocês já estão atentos, já vão saber que ácido graxo, novamente, só tem um grupo carboxilo. Resposta correta, então, vai ser a letra A. Apenas o item 1. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Não. Não. Ok, vamos lá, vamos seguir. Segunda questão. Essa questão aqui é bem grande. A cetamina, que é a ketamina, vendida sob a denominação comercial de Ketalar, é uma medicação utilizada principalmente para induzir e manter a anestesia em procedimentos cirúrgicos. Essa substância induz o paciente a um estado de transe, proporcionando alívio da dor e sedação. A seguir está representada a fórmula estrutural da cetamina. Né? Falou cetamina, já sabe o que tem aqui. E aqui. Ok. Mas vamos lá. Está aí a estrutura.
A gente pode observar que tem um átomo de cloro ligado ao anel benzênico, tem aqui um outro composto cíclico. A gente pode observar que tem um composto cíclico. Aqui também tem esse grupo funcional, aqui tem esse outro grupo funcional, ok. Tem um aleto orgânico, tem um agrupamento amina, o nitrogênio, somente ligação simples entre carbonos, então aqui tem um agrupamento amina. E este outro? Qual é esse outro grupo funcional? Carbonila. Isso, carbonila. Agora está caracterizando qual grupo funcional? Aldeído, cetona, ácido carboxílico, um éster. Qual é? Cetona. Isso, cetona. Muito bem. Outra é a letra, mas a letra deixa para lá. Vamos lá, continuando. Analisando a estrutura química dessa substância, é verdadeiro afirmar que, letra A, é uma substância aquiral de fórmula molecular C13H16NClO e apresenta as funções orgânicas amina e aldeído em sua fórmula estrutural. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Por que está falso? Aquiral, não. Olha, tira esse Mas você veneno. já respondeu, ó, tá bem aqui, tem amina e cetona, e na questão tá falando amina e aldeído. Isso, não bota esse né não, porque tá me voltando com uma pergunta, macho. Ó, não tem aldeído também, ela é quiral. Olha bem aqui o centro heterogênico, ó. Ó, o centro quiral, bem aqui, ó. 4 ligantes diferentes, 1, 2, 3, 4. Então, até aqui. Letra A está falso. Letra B. É uma substância quiral de fórmula molecular. Tentei escapar, mas vamos lá ver. Fórmula molecular C13H12NClO e apresenta as funções orgânicas amina e cetona em sua fórmula estrutural. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos analisar a fórmula molecular, contar a quantidade de carbonos. Vamos começar dessa aqui de baixo, tá? Desse ciclo aqui de baixo. Do grupo funcional. Então, tem 2, 3, 4, 5, 6. Aí vem aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbonos. Então, tá aqui C13. H, hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vem aqui vou botar para cá para cima 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, já não é, porque aqui diz que são 12, não é, são 16. NClO. Muito bem. Então, a letra B já está falso. Vamos, então, para a letra C. É uma substância quiral contendo um centro quiral, que é um carbono quiral, com possibilidade de 2 isômeros ópticos possíveis e apresenta as funções orgânicas amina e cetona em sua fórmula estrutural. A letra C está verdadeira ou falso? Verdadeiro. Why? É porque, assim, você demonstrou bem aqui que tem um centro, que na questão tá falando que é de centro quiral. Você fez a setinha bem aqui. Aí eu acho que é por isso. Tá, e esse aqui, ó, Bia. 2 isômeros ópticos. Tem realmente 2 isômeros ópticos? Isso que eu não entendi também. Aham, muito bem, cara. Tô gostando demais de vocês participando, viu? Tá ótimo. Vamos lá. Oi. Mas eu não sei o que é isômero óptico. Esqueci. Eita. Isômeros ópticos são aqueles que desviam a luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Ou então a gente pode ver com relação ao RS. Então, ou seja, os isômeros ópticos tem que ter um carbono assimétrico, que é um centro estereogênico, como a gente desenhou lá no quadro. Tá aí, ó, só representando hidrogênio,
CH3, CH2, CH3. Foi isso que desenhamos ali no quadro agora há pouco. Por ter esse carbono assimétrico, essa molécula ela consegue desviar a luz polarizada, que pode ser para a direita ou para a esquerda. Então, significa dizer que ela é um isômero óptico, tá? Ela é um enantiômero. Mas como é que a gente vai saber o número de isômeros ópticos ou opticamente ativos? Da seguinte forma, 2 elevado a N, onde esse valor de N corresponde ao número de carbono assimétrico. Nessa molécula, tem quantos átomos de carbonos assimétricos? É os 13. Não, assimétrico, só o carbono tem 4 ligantes diferentes. Somente um. Somente um. Então, vai ser 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Pronto. Então, vai ter somente 2 isômeros ópticos possíveis. Ah, professor, então se tivesse 2, seria como? 2 elevado a 2 seria igual a 4. E se fosse 3? 2 elevado a 3 seria igual a 8. E assim sucessivamente. Claro que tem algumas exceções porque existem os mesos, os compostos mesos, mas isso é um outro detalhe. Ok, então a resposta correta vai ser a letra C. Muito bem. A letra D, por que não pode ser? Que diz que é uma substância quiral contendo 2 centros quirais. Falso. E a letra E é uma substância aquiral. Falso. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa segunda questão? Não, Dúvida, não. pessoal? Ok, vamos lá então passar para a terceira e última questão, antes de iniciar nosso jogo. O cheiro da terra molhada que sentimos logo após uma chuva deve-se à presença de uma substância conhecida como geosmina, cuja estrutura é mostrada abaixo. Aqui é a estrutura da geosmina. Esta substância é liberada na atmosfera por bactérias que vivem no solo, conhecidas como actinomycetos. O olfato humano possui alta sensibilidade para a geosmina, aquele cheiro em terra molhada. Por isso, consegue captar sua presença no meio de concentração de 5 nanogramas por litro. Olha só, concentração muito baixa. De acordo com a estrutura da geosmina, representada acima, quantos possíveis estereoisômeros, olha aqui tem uma coisinha a mais, né? Estereoisômeros, esta molécula pode formar, teoricamente, tendo como base o número de carbonos assimétricos. Já sabemos que vai ser 2 elevado a N, vimos na questão anterior. Vamos procurar quantos centros estereogênicos, quantos centros assimétricos, quantos carbonos assimétricos essa molécula apresenta. Podemos observar já de cara que são 3. Como? Esse primeiro, aqui de cima, tem aqui o grupo metil que está para frente do plano, mais próximo do observador. Este outro, na qual tem essa hidroxila, que está mais distante do observador, para trás do plano, e esse outro tem um grupo metil que está para trás do plano, então mais distante do observador. Então, N é igual a 3. Então, 2 elevado a 3, que corresponde a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, a resposta correta vai ser a letra E. Muito bem, pessoal. Essa aí foi uma questão muito rápida, vocês já estão craques para responder questões desse tipo. E está lá na nossa atividade, já deixei ela na nossa sala de aula. Vou encerrar aqui essa parte. Pronto, tirei aqui a foto. Pessoal, vou tirar aqui agora a apresentação. Pronto, para aqui a apresentação da tela. Eu agradeço a presença de todos na sala de hoje, espero que tenham gostado, tanto do conteúdo, quanto também do jogo, quanto da nossa aula em geral. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Não se esqueça da nossa atividade que está presente na nossa sala de aula e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Um grande abraço. Até mais.